Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Linalva Barros, do curso de Tradução e Interpretação em Libras. Na comunidade surda, este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer ministrar essa videoaula para você. Essa videoaula é da unidade 2, sobre o tema de o regulamento e a formação para o trabalho do profissional tradutor e intérprete de Libras. Mas antes de prosseguir com a sua videoaula, vou lhe fazer duas perguntas. A primeira, você já fez a leitura da unidade 2 no seu e-book? Aconselho que faça seus apontamentos, porque é muito importante na trilha do seu aprendizado. Outra pergunta, e o podcast? Você já escutou? Se não, vai lá, escuta e volta para cá para essa videoaula. Lá tem um conteúdo relevante para o seu aprendizado. Na unidade 2, vamos rememorar. Você estudou a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete, a formação acadêmica, técnica. Que formação é essa, professora? O que é que você tem que fazer? Um curso técnico, que você tem que ter o ensino médio para poder entrar no curso técnico, a formação do intérprete de Libras, tudo isso está lá no seu e-book. Por isso que é importante que você faça a leitura. Para quê? Para que você se forme um bom profissional, um profissional de excelência. Dados os recados, feitas as perguntas, vamos avançar na nossa aula. Ok? Tudo bem? Bora lá. A temática da nossa aula, qual que vai ser, professora? Eu vou abordar dois tópicos muito importantes. A diferença da atuação em sala de aula entre o intérprete de Libras e o professor de Libras. E a outra temática da nossa aula, o outro tópico, é o mercado de trabalho dos tradutores e intérpretes de Libras. Eu vou lhe dizer por que eu estou trazendo esses dois tópicos. Eles são muito importantes e estão inseridos dentro do que você está estudando na sua unidade 2. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz assim, tá, eu estou estudando para ser intérprete de Libras, eu posso ser professor? Pode, mas existe uma diferença. E é isso que vocês vão ficar sabendo nas próximas imagens. Ok? Vamos prosseguir? Me acompanha. O intérprete de Libras, ele está presente em diversas instituições, desde a escola de Libras até as instituições de ensino. E é comum a gente ver esses profissionais aparecerem em campanhas publicitárias, traduzindo conteúdo de forma que o surdo, né, possa interpretar o que está sendo transmitido. Não sei se vocês lembram, a gente está em 2023, mas em 2020 nós tivemos uma pandemia. E vocês devem ter percebido a visibilidade do tradutor e intérprete de Libras, porque a todo momento estava sendo repassado para as pessoas o que estava acontecendo, e era importante também que o surdo, que faz parte da sociedade, ficasse sabendo de tudo o que estava acontecendo. Vocês estão vendo também muito atuante o intérprete de Libras em eventos como shows musicais de cantores famosos que estão aí na mídia, e tem lá um intérprete de Libras, para você ver o quanto é importante a sua futura formação. Então, acompanha comigo coisas bem importantes sobre isso. Bom, eu falei do professor de Libras anteriormente, bora lá. O professor de Libras, ele pode tanto ser surdo como ser ouvinte. Diferente de um intérprete em sala de aula, por exemplo, ele tem que ser ouvinte, não só de sala de aula, mas qualquer evento que o intérprete vai trabalhar, ele tem que ser ouvinte, porque ele tem que ouvir a mensagem em português e transmitir em Libras. Ou, do contrário, ele também pode fazer a voz do surdo. O surdo faz a sinalização em Libras e ele faz a voz do surdo, mas ele tem que ser ouvinte. Vocês entenderam essa parte? Bom, o professor ensina a língua de sinais para alunos surdos ou ouvintes. Que conteúdos são esses? História, gramática, o espaço da Libras. Além de ensinar o idioma, ele ensina também sobre a comunidade, a cultura do surdo. Alguns trabalham em escolas bilíngues, escolas inclusivas, instituições que dão cursos básicos e avançados de Libras. Vocês entenderam essa diferença? Ok, vamos para o próximo tópico, que também é muito importante. Bom, aí nessa imagem, vocês estão vendo o intérprete de Libras em atuações. Por exemplo, fazendo uma videoaula com a ring light, fazendo uma apresentação musical, gravando uma aula, interpretando num culto. São diversos os espaços de atuação do intérprete de Libras, né? E aí, vocês vão vendo com a formação de vocês o que vocês se identificam mais. Mas saiba que enquanto intérprete de Libras, vocês podem atuar em qualquer dessas e outras que não estão aqui no momento. Esses são só uns exemplos que eu colhi para vocês, ok? Vamos avançar comigo? Estão gostando da aula? Eu espero que sim. Bom, o
professor de Libras ouvinte, ele também pode, quando necessário, ser solicitado dentro do ambiente de trabalho para suprir a necessidade quando não há um profissional intérprete para atuar. Por exemplo, o professor está lá, vai ser dada uma palestra na escola, numa instituição em que ele estiver, e tem o surdo. O surdo não pode deixar de participar, ele não pode ser segregado, ele tem que estar incluso. Então, se o professor é professor intérprete de Libras, ele pode ser solicitado numa ocasião dessas para fazer a interpretação, para que o surdo seja incluso naquele momento daquela palestra, daquela reunião, que ele possa saber o que está acontecendo, se inteirar também. Ele é um ser social também, então, como ser social, ele está lá participando. Ok, bom. Pode acontecer de os papéis dos dois profissionais se misturarem? Pode. Se é algo que pode acontecer, pode. Não deve, mas pode acontecer. Com certeza, porque muitas vezes os intérpretes, acontecem situações, não é uma coisa assim, que acontece sempre, mas pode acontecer, não tá difícil, né? E o que acontece? Os intérpretes acabam tendo que ensinar primeiro a língua de sinais para o estudante surdo que não sabe Libras. Embora eles talvez não tenham formação para isso, mas é aquela história, é um trabalho conjunto, é um trabalho em equipe. Para poder estar trabalhando com aquele aluno, por exemplo, numa situação de sala de aula, numa universidade, o intérprete ele tem que se apropriar do conteúdo que o professor vai passar. Então, existe essa conversa entre eles dois, mas tudo para que haja, para que o processo de ensino e aprendizagem desse surdo não seja defasado, não seja complicado. Ok, você entendeu isso, estudante? Eu espero que sim. Agora vamos para outro tópico. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, percebam, tem um intérprete de Libras do lado direito da imagem, a professora do lado esquerdo, mas veja que a professora fala e direciona seu olhar para o intérprete para ver se está tudo ok, mas veja que o intérprete ali está desenvolvendo bem a sua atividade, ok? Vamos lá, segue aqui comigo. Agora tem o mercado de trabalho. Vocês estão vendo aí na imagem do seu lado direito o símbolo da FEBRAPIOS. Professora, o que é a FEBRAPIOS? A FEBRAPIOS é a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais, Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. E o que essa entidade faz? Esta entidade tem a função de orientar, apoiar e consolidar as associações de tradutores, intérpretes e de intérpretes de língua de sinais, a PIOS, buscando realizar um trabalho de parceria em defesa dos interesses da categoria de tradutores, intérpretes e intérpretes de língua de sinais. Por que eu estou trazendo? Porque assim, todo o profissional ele tem a sua categoria, ele tem seu sindicato. Com o intérprete de Libras não é diferente. Então, se você quer saber alguma coisa sobre honorários, quanto tempo você pode interpretar, é lógico que um profissional passa para outro, mas quando você tem uma federação, você pode recorrer a ela. E isso é muito importante. Muita gente pergunta, para quem já atua na área, pergunta, tá, quantos minutos eu posso, qual é a minutagem entre um intérprete e outro? O evento é longo, eu estou numa palestra, estou interpretando, quanto tempo eu posso interpretar para que eu não me canse? Em quanto tempo deve haver a substituição? Tudo isso, você, como futuro tradutor e intérprete de Libras, tem que se apropriar. Eu vou dar uma outra informação, acompanha comigo na próxima imagem. Bom, isso aí é algo que está lá na FEBRAPIOS, essa que eu falei anteriormente para vocês. Isto são informações que não estão atualizadas, porque o órgão só nos dá informação até junho ou julho de 2020. Mesmo assim, eu vou repassá-las para você e vou explicar um pouco. Bom, os valores de referência são obtidos por meio de consulta às associações de tradutores e intérpretes de Libras filiadas à FEBRAPIOS, considerando os custos com formação e atualização profissional, bem como as despesas relacionadas à própria prestação do serviço. Vamos traduzir isso. Você vai prestar um serviço, é um serviço remunerado, então você recorre à federação ou às associações de intérpretes para que você se intere disso junto com o seu empregador. Isso é importante, certo? Bom, valores referentes à atuação de segunda a sexta, de 6 horas às 22 horas, e após as 22 horas, os valores sofrem acréscimo de 25% no sábado, de 25% e no domingo de 50%. Isso é algo que está lá
né, na Associação dos Intérpretes, mas que você pode negociar. Isso é só uma informação importante para que você tenha uma ideia. Isso pode sofrer alteração. Que fique bem claro, ok? Bom, quando necessária, a autorização de uso de imagem em voz será acrescida 30% ao valor total do serviço. Isso tanto está na FEBRAPIOS como nos serviços de imagem, né, que são responsáveis pela sua imagem. Você sabe que existe uma coisa assim que paga, a pessoa tem um direito de imagem. Mas isso vocês podem até pesquisar depois, porque eu não trago essa informação, porque ela não está pertinente, mas é algo que você pode pesquisar. O valor hora é calculado pela hora total, 60 minutos, 1 hora, 60 minutos. Portanto, não é recomendado o pagamento de hora fracionada. Isso aí eu vou deixar disponível para vocês na videoaula e vocês vão lendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui não está dizendo, mas se você vai interpretar no evento extenso, deverá ser, vamos dizer assim, a troca de intérprete, a rendição do intérprete é de 20 minutos. Está lá, por isso que podem trabalhar de duplas e nunca um só, porque vai ficar muito exaustivo. Você está lá interpretando, completou 20 minutos, você é substituído por outro intérprete. Vocês entenderam? Está tranquila essa informação? Vamos ver o que a gente tem mais. O meu muito obrigada. Mas antes de concluir essa aula, quero dizer para vocês que leiam o e-book, escutem o podcast, participe dos fóruns, tirem suas dúvidas. Tudo isso é muito importante e é um passo para trilhar o seu caminho ao sucesso, a sua formação como tradutor e intérprete de Libras. Muito obrigada.